Olá, Mikael aqui mais uma vez no Sobre o Escrito. Hoje a gente vai falar sobre A Paixão Segundo GH de Clarice Lispector. Olha, eu me policiei para não terminar a leitura aqui de A Paixão Segundo GH e vim correndo gravar um vídeo, porque senão eu ia vomitar sentimento de um jeito aqui que eu ia ficar até meio assim, meu Deus, o que aconteceu? Uma forma descontrolada, porque assim que eu terminei a leitura, nesse estado assim, no chão, acabado, mas é um acabado bom, sabe? Um pouco do que se passou aqui com a personagem GH desse livro, depois eu vou falar mais um pouquinho, mas é um acabado e um destruído que você tá no chão para se reconstruir de uma forma melhor, sabe? Então, esperei alguns dias, decantei a história e agora eu tô aqui com esse desafio que é falar de Clarice Lispector. Não é uma coisa fácil de jeito algum. E olha, antes de tudo a gente tem que agradecer, viu, que Clarice Lispector escreve originalmente em português. A família dela é ucraniana, ela nasceu na Ucrânia, mas veio, se não me engano, ainda na barriga da mãe dela aqui para o Brasil, no processo de imigração. Ela viveu a infância dela lá no Nordeste, depois se estabeleceu no Rio de Janeiro, foi esposa de embaixador, então viveu em muitos países, na Suíça, também nos Estados Unidos uma época, depois veio aqui de novo para o Brasil e ela tem o Brasil como a nação dela, assim, sabe? Então ela escreve em português, a gente tem que dar muito valor a isso, porque tem tantas coisas aqui tão maravilhosas que parecem só fazer sentido no português, sabe? Ela brinca com a nossa língua de um jeito que você fica... Eu não pensei que isso daqui poderia ser desse jeito, sabe? Uma construção dessa e ter tanto sentido. Então eu acho que quando Clarice é transposta para o inglês ou outras línguas, nunca li ela senão no português, deve ter um processo aí que se perde. A gente é muito valorizado, a gente que é nativo brasileiro para conseguir... nativo de língua portuguesa, né, que eu quis dizer, para conseguir entender as coisas que Clarice Lispector diz. E ela diz é com o corpo, viu? Eu estava comentando inclusive no Instagram esses dias que uma chave para você ler Clarice Lispector é desligar a chavinha da razão da sua cabeça, porque ela vai falar algumas coisas que não fazem nenhum sentido em muitos momentos aqui. Muitas frases que você está lendo, aquilo que está acontecendo dentro da personagem, parece que não tem sentido nenhum, mas de repente aquilo bate em você de um jeito que te derruba. Eu quase chorei no ônibus, gente, lendo esse livro aqui logo nas primeiras páginas. E se eu acabei de falar do Instagram, se você me segue lá no @sobre o escrito, você já conhece a história de como eu me aproximei de Clarice Lispector. A primeira coisa que eu li dela não foi nenhum livro, foi na verdade a biografia dela, Clarice, que foi escrita pelo Benjamin Moser, uma amiga minha muito querida, Letícia me emprestou. Na verdade, antes eu já tinha lido metade do A Hora da Estrela, assim, numa correria, mas aí eu fui ler primeiro a biografia dela, depois eu fui ler O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, que foi o livro que inspirou Clarice Lispector a ler e também a escrever. Então eu pensei, bom, se mexeu tanto assim com ela, tem que ver o que tem aí, né? Também foi uma leitura sensacional. E depois que eu terminei a leitura de O Lobo da Estepe, eu peguei A Paixão Segundo GH para ler. Gente, eu não saía da primeira página. Eu não conseguia ler nada aqui. Eu tava lendo e eu não conseguia avançar. E aí uma amiga minha também, Lidiane, me falou, vai ler outras coisas, você tá com uma overdose de existencialismo. Depois você volta, depois Clarice vai te chamar. E é assim que acontece mesmo, Clarice me chama. Tem hora que eu não tenho outra coisa senão uma vontade louca de ler Clarice para me colocar essas sensações aqui, porque como eu falei, você lê com o corpo, né? Bom, então sem mais enrolação, o que acontece aqui nessa história? A gente acompanha um dia na vida de GH. GH é só assim mesmo que a gente conhece ela, só pelas iniciais, é uma mulher de classe média alta do Rio de Janeiro, nos anos 50, que ela demitiu a empregada e aí ela tá lá tomando café da manhã assim, já vinha pensando umas coisas durante a noite e ela resolve fazer uma faxina. E ela vai resolver mudar tudo. Só que aí ela vai começar pelo quarto da empregada. E ela chega lá no quarto da empregada, ela tá esperando encontrar uma bagunça, uma loucura, e ela encontra um ambiente completamente limpo. Inclusive nem os lençóis estão lá na cama, que era da empregada, ela provavelmente colocou no tanque, assim, para lavar, saiu com tudo ajeitadinho, deixou
aquele cemitério não, deixou aquele oásis dentro daquele apartamento da GH que meio que ela não reconhece como fazendo parte da propriedade dela, sabe? Parece que é um lugar alheio ao apartamento dela. E aí a GH se estranha com aquilo, ela entra, enfim, de repente ela começa a mexer nas coisas e ela se depara com uma barata dentro de um armário. Gente, eu vou falar aqui o que acontece nessa história, mas não é spoiler, porque pra mim, se tá na orelha do livro, não é spoiler, né? E na verdade é por isso que esse romance da Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, é tão conhecida. Essa nossa protagonista, ela vai ter uma luta ali com essa barata, ela acaba fechando a barata dentro, assim, na porta, sabe? Entre a porta do armário, então uma barata antiga, enfim, e aí fica aquela massa branca da barata lá, escorrendo, assim. O que a nossa protagonista faz? Ela come a barata. Sim. Nojentos de plantão, inclusive a gente fica um pouco enojado, né? A Tati Feltrin diz que vomitou, inclusive, quando teve essa cena da barata, ela tem um problema com barata. Mas por que isso é o de menos aqui na leitura da Paixão Segundo GH? Porque o processo todo que ela vai pensando, até onde ela vai chegar nesse ato de comer a barata, e ela tem uma epifania, ela tem uma elevação muito grande, e ela acaba descobrindo um segredo, que ela fala assim, né? Porque na verdade a protagonista conta isso pra gente horas depois de já ter acontecido. Então ela fala: eu conheci um segredo, eu vi uma coisa que não deveria ter visto. E é assim, uma coisa sensacional, as reflexões aqui finais e também anteriores, você vai acompanhando tudo o que vai acontecendo com a GH nesse problema, nesse processo dela inteiro, que ela tá dentro do quarto da empregada, lutando ali contra a vida dela e a vida também da barata que tá lá. Nesse livro aqui no começo, a Clarice Lispector, ela diz assim, que ela espera que esse livro aqui ele possa ser lido por qualquer pessoa, mas ficaria muito contente se fosse lido apenas por pessoas de almas já formadas. E eu me pergunto, será que existe alguém de alma já formada nesse mundo para conseguir ler esse livro? Eu acho que não, né? Mas a parte que eu queria mesmo falar nesse vídeo para vocês, que é sobre a questão de uma frase que eu nem lembro muito bem onde está aqui, eu perdi aonde que estava essa frase, mas tem umas outras aqui para exemplificar, que uma hora que a nossa personagem GH diz que está vivendo a pré-história de um futuro distante. Quando ela fala isso, eu comecei a reparar que todas as vezes que ela estava falando sobre esse segredo, que ela já sabia, mas não sabia que sabia, ela olhava umas partes assim do passado dela e ela percebia, eu já sabia lá. Nesse momento da minha vida, eu não tinha noção que eu já estava de frente com o segredo, de frente com essa revelação tão grande que me foi feita. Mas eu estava lá, direto com ele, mas eu não sabia, eu não tinha noção. E ela vai fazendo muito isso, sabe? Toda vez que eu penso nesse movimento da personagem, inclusive eu vou pensando assim, em uma grande calota polar de gelo, assim, que ela vai se despedaçando aos pouquinhos. E estão lá os sinais, sabe? Que aquela queda vai acontecer, tá lá. Você tá acompanhando, cai um pedacinho, cai outro, até o momento em que ela realmente come a barata e tudo aquilo desmancha, tudo aquilo cai de um jeito muito forte, muito estrondoso. E isso, inclusive, eu também notei durante a escrita dela, porque todo fim de capítulo tem uma frase que é a mesma frase que abre o capítulo seguinte. Então essas pequenas dicas, esses pequenos sinais do que vai acontecer no nosso futuro, ela vai dando aqui durante todo esse livro. E quando eu penso isso, sabe? Realmente a gente já está vivendo hoje o passado de uma coisa lá na frente que a gente pode querer ver alguns sinais, né, com relação a isso. Eu vou dar um exemplo de como eu comecei a pensar essa coisa e isso ficou muito forte para mim. Eu sou jornalista e trabalho em uma redação, numa rádio, e estou atualmente fazendo mestrado também. E assim, o tempo está muito corrido, essas coisas estão muito assim, né? Qualquer 20 minutinhos ali está contado na minha vida. E eu comecei a reparar que, na verdade, eu só estou conseguindo fazer esse processo todo de conciliar as duas atividades porque há uns 2, 3 anos atrás eu trabalhava nessa mesma empresa que eu trabalho hoje, só que eu acabava fazendo... Por várias questões era levado a fazer muitas horas extras, então no início desse ano eu estava com um banco de horas muito grande. Então eu só consigo sair no dia que eu preciso sair mais cedo para pegar o ônibus e fazer esse trajeto do trabalho até a faculdade, porque eu tenho esse banco de horas que eu acabei preparando para mim, né,
sem saber há muito tempo. Então, quando eu fiquei pensando assim, gente, quando eu tava lá há uns 2 anos, trabalhando a mais, fazendo essas horas extras, eu já estava me preparando para o mestrado e não sabia. Eu já estava criando as condições para que uma coisa pudesse acontecer na minha vida, mas não tinha noção nenhuma disso. Isso que aconteceu comigo e está acontecendo agora está sendo muito bom foi de uma forma meio acidental. Eu lá atrás eu não pensava em fazer mestrado, em me programar para isso, mas a gente, se fizer objetivos e tiver objetivos, né, a curto, a médio e a longo prazo, a gente pode sim traçar esses caminhos de uma forma mais consciente, né? Então tente dar uma olhada para o seu presente. Pensa agora, né? Como diz a nossa querida GH aqui, prescinde do futuro, prescinde da esperança e vive só o momento presente. Quais são os sinais que você pode ver de um futuro, um objetivo para o seu futuro daqui para frente? É bem filosófico assim, eu sei, é uma coisa meio que mexe com a cabeça da gente, a gente não consegue pensar às vezes muito bem, mas tenta dar uma olhada no que você tem e o que você tem, o que você consegue fazer com isso para uma coisa boa no futuro. Pensa que você está vivendo o passado de uma coisa muito boa que está vindo aí pela frente. Então tente se organizar para não ser pego só pelas adversidades da vida, mas também para você conseguir fazer as coisas com mais tranquilidade, né? E com mais, assim, chegar lá na frente e você ver esse trajeto todo que você foi fazendo, você foi se programando, né? Mas não, por isso você também pode fazer esse exercício de olhar para trás e tentar pensar quais foram os sinais, quais foram aqueles afazeres, quais foram aqueles acasos que foram te levando para onde você está hoje, né? Então tenta aprender com isso para conseguir projetar para frente. Então tente olhar também para o seu relacionamento, tente olhar também para as suas relações profissionais, para as suas relações de amizade, o que está acontecendo aí que já indica um futuro muito bacana aí pela frente. É bem louco, né, gente? Mas quando a gente fala de Clarice Lispector, é nesse nível mesmo, sabe? Não tem racionalidade, é emoção, é você sentir, você se deparar com um monte de emoções e de sentimentos, sensações físicas mesmo, na hora que você está lendo as narrativas dela, e as frases, cada uma vai te pinicando assim até você ficar todo tomado pela narrativa de Clarice Lispector. Eu gostei muito, então, dessa leitura de A Paixão Segundo GH, espero que você leia, espero que, se já leu, comente aqui nesse vídeo o que achou também dessa nossa protagonista GH que come barata. Se você ficou com nojo disso, me conte também. Dê um joinha nesse vídeo, se inscreva aqui no Sobre o Escrito, porque toda sexta-feira tem vídeo novo pra gente falar de muita literatura e das lições que a gente pode tirar dos livros. Desse aqui eu tirei um tanto, hein? Eu só consegui pensar nesse aqui para transmitir para vocês de uma forma mais objetiva. As outras estão aqui dentro comigo me ajudando a tirar esse nó do meio do estômago, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Bum, 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 bum.